Olá, pessoal. Então, vamos continuar aqui a resolução do exercício 34 da lista do professor Sérgio Marli, da UFSC. E nesta sequência aqui, o que nós vamos fazer é a definição das nossas variáveis de decisão, assim como da nossa função objetivo. Então, essas duas tabelas aqui, elas apresentam os dados que nos interessam para a formulação matemática em si do nosso problema. Todo o resto que tem aqui de texto é simplesmente para a descrição do que nós conversamos na última videoaula. Essas duas tabelas, trouxe elas resumidas aqui na próxima página. Vamos definir algumas coisas aqui. Esse tipo de gasolina super azul, eu vou denotar como sendo o nosso tipo S de gasolina. A nossa gasolina azul, eu vou denotar como sendo a gasolina tipo Z. E a gasolina do tipo amarela, vou denotar como sendo M. Então, como ali o azul e o amarelo começam com a mesma letra, com o mesmo A, usei a segunda letra para cada um deles. Usei a nossa gasolina azul e o M a nossa gasolina amarela. Em variável de decisão, o que nós teremos aqui é o seguinte: chamaremos de X e J como sendo a quantidade de barril, ou barris lá, de petróleo compradas por dia do tipo de petróleo I, do tipo de petróleo I, e utilizado para a produção da gasolina do tipo J. Produção da gasolina do tipo J. Vamos pegar e fazer um exemplo aqui disso, dessas variáveis. Então, o que seria, no caso aqui nosso, por exemplo, o X2M. O nosso I representa tipo de petróleo I. E o J é o tipo da gasolina do tipo J. Então, é quanto que nós estamos comprando de petróleo do tipo 2 para produzirmos a gasolina do tipo amarela. É isso que representa o X2M. Da mesma forma, se colocássemos aqui X4S, o nosso X4S representa quanto que nós estamos comprando da gasolina, quanto estamos comprando do petróleo tipo 4 para a produção da gasolina tipo S, da gasolina super azul. E com base nisso, nós conseguimos entender qual que é o nosso lucro, pelo cálculo de quanto que nós vamos ter de arrecadação na venda, subtraindo de qual que é o nosso custo para aquisição. Vou pegar aqui, por exemplo, vamos considerar que se nós colocarmos 1 litro de cada um dos um barril, 1 litro, qualquer mesma unidade ali de volume de cada um dos tipos de petróleo, nós vamos ter 4 litros de uma certa gasolina. Vai considerar aqui que não existe nem perda, nem adição de outras coisas nessa transformação. O que nós tivermos de quantidade que entra de volume de petróleo, exatamente igual à quantidade que sai de volume de gasolina. Qualquer outra perda no processo ou adição poderia ser adicionado em termos de restrições aqui para nós. Mas para fazer esse cenário simplificado e facilitar um pouco a nossa modelagem aqui
nesse momento de curso, nós vamos considerar isso, de que a quantidade que entra de petróleo é exatamente a quantidade que sai de gasolina, em termos de volume. Então, se nós pegarmos a nossa receita proveniente da venda da gasolina super azul. Então, a gasolina super azul, ela pode ser feita, e aqui eu vou fazer como um rascunho e depois eu vou organizar na função objetivo. Se nós pegarmos X1S mais X2S mais X3S mais X4S, significa quanto que nós colocamos de petróleo do tipo 1 para fazer a gasolina super azul, quanto nós colocamos de petróleo do tipo 2 para fazer a gasolina super azul, quanto nós colocamos de petróleo do tipo 3 para a produção da gasolina super azul, e aqui por último, quanto que nós colocamos de petróleo do tipo 4 para a produção da gasolina super azul. De forma que esta soma aqui, ela representa qual que é a nossa quantidade total produzida de gasolina super azul. Isso aqui é quanto que nós produzimos da gasolina super azul. E nós sabemos que cada barril de petróleo produzido da gasolina super azul nos fornece um preço de venda, lá uma receita de R$ 35. Então, multiplicando aqui por 35, nós vamos ter qual que é a receita obtida a partir da produção da gasolina super azul. Lembrando que cada um desses X e J, a unidade de medida dele é barril por dia. O 35 representa reais por barril. Logo, essa multiplicação que nós temos aqui, né, o 35 que é reais por barril, e se pegarmos a unidade de medida aqui da soma dessas variáveis X e J, que é barril por dia, o nosso resultado dessa expressão será qual é a receita em reais por dia. E aparece aqui naturalmente isso de por dia, porque é um processo contínuo, que a cada dia essas decisões são tomadas. Nós compramos barril de petróleo e vendemos barril de gasolina. Então, aqui é qual será a receita diária pela produção da gasolina super azul. Uma vez que nós temos isso daqui, nós vamos agora para a nossa formulação da função objetivo em si. E já temos uma ideia aqui de como que ela será, porque esse primeiro pedaço, que até vou deixar aqui destacado, colocar um vermelho aqui em volta dele, ele representa qual que é a nossa receita em função da produção da gasolina super azul. O que nós vamos fazer para a gasolina azul será bem parecido com isso, só que no lugar de nós termos 35 como sendo o preço de venda, ele será 28. Então esse 35 aqui vira o 28, onde era a gasolina do tipo super azul, será a gasolina do tipo azul, né? Ali o Z, aqui também azul, azul e azul. E depois a mesma coisa acontecerá quando nós pegarmos o caso da gasolina do tipo amarela. Vou pegar aqui uma outra cor, pegar aqui o preto. Então, ó, a gasolina do tipo amarela é 22, ficará aqui 22. Isso daqui para gasolina do tipo amarela, gasolina do tipo amarela, gasolina do tipo amarela e gasolina do tipo amarela, né? Então, aqui ficaria pegando a variável completa, seria lá o X1M. Quanto vamos utilizar do petróleo do tipo 1 para a produção da gasolina tipo amarela. Aqui é o X2M. Quanto vamos utilizar do petróleo tipo 2 para a produção da gasolina amarela.
aqui a mesma coisa com o X3M e aqui com o X4M, de forma que essa soma de X1M com X2M, com X3M, com X4M, vai nos fornecer a quantidade de gasolina amarela que nós produzimos. E para essa quantidade que foi produzida aí no dia, nós vamos ter um preço de venda para cada um dos barris, que é o 22, que multiplicará isso aqui tudo, essa soma aqui desses valores X e M. Então, agora, com base nisso, vamos fazer ali a nossa função objetivo propriamente dita. Então, vou só limpar um pouquinho essa parte aqui da tela, fazer aqui algumas coisas do desfazer, só para deixar isso aqui mais limpo, né? Não ficar poluindo as nossas anotações. Então, voltando isso daqui tudo, já só mais alguns cliques e estaremos na mesma situação que o original. E beleza, estamos aqui já na mesma situação que o original. Uma vez que agora nós temos a nossa função, as nossas variáveis de decisão, vamos passar para a formulação da nossa função objetivo. O que será a nossa função objetivo? Nós queremos maximizar o nosso lucro, ou seja, maximizar a nossa receita menos o custo. A parte da receita, nós já vimos um bom adianto dela, então vou fazer aqui esse início aí da nossa parte do que é a receita e na sequência vamos fazer o que envolve o custo. Então a nossa receita ela é dada pelo seguinte, assim como nós vimos ali anteriormente, por 35 vezes X1S mais X2S mais X3S mais X4S, ou seja, a nossa produção total da gasolina do tipo super azul. Também podemos produzir a gasolina azul, e daí aqui vai ficar mais 28, que multiplica X1Z mais X2Z mais X3Z e aqui um pouquinho mais X4Z. E nós temos também a receita pela venda da gasolina amarela produzida. E daí isso aqui é obtido fazendo mais 22, que multiplicará X1M mais X2M mais X3M mais X4M. Então, a soma dessas expressões aqui representa qual que é a nossa receita total com a venda dessas gasolinas aqui produzidas. Só que além de considerar no nosso lucro a receita, nós temos que considerar quais são os custos que nós temos. Né? Vou pegar aqui um exemplo para ver que a importância de considerar o custo junto. Se nós pegássemos um barril do tipo 4 e utilizássemos um barril do tipo 4 de petróleo para produzir um barril do tipo de gasolina amarela, satisfaria essa restrição de não utilizar mais do que 70% do tipo 1? Estamos utilizando 0% do tipo 1 de petróleo e 100% do tipo 4, mas pagaríamos R$ 27,00 no barril e ganharíamos 22 vendendo. Então teríamos um prejuízo aí com isso. Então, aqui é só um exemplo de um caso, mas para colocar que nós precisamos ver aqui qual que é o custo que temos com a aquisição desses barris de petróleo. E aqui eu vou pegar agora e fazer uma análise parecida com a que nós tínhamos feito ali anteriormente no caso da receita. Se pegar aqui esse barril do tipo 1 de petróleo, ele pode ser utilizado para 3 finalidades: produção da gasolina super azul, produção da gasolina azul e produção da gasolina amarela. Então, se nós pegarmos aqui
e fizermos x1s mais x1z mais x1m, nós teremos qual que é o total que é utilizado do petróleo tipo 1. Quantos barris nós utilizamos do petróleo tipo 1 para produzir a gasolina do tipo S, quanto que nós utilizamos para produzir a gasolina do tipo Z e quanto nós utilizamos para produzir a gasolina do tipo M, ou seja, respectivamente as gasolinas super azul, azul e amarela. E o custo de cada barril de petróleo do tipo 1 é de R$19. Então aqui ficaria 19 vezes essa expressão. A mesma coisa valeria quando fizéssemos para o barril de petróleo tipo 2. A substituição seria que aqui no lugar de ter o 1, nós teríamos o 2, e com o 2, e com o 2, e nesse caso o nosso custo é de R$24. E a mesma coisa vale para o petróleo do tipo 3 e petróleo do tipo 4. Então vamos agora pegar e trazer essas informações aqui na nossa função objetivo. O custo de aquisição, ele diminuirá lá o nosso lucro. Então vou pegar aqui nesse caso e colocar como sendo o seguinte formato. Nós vamos ter aqui, vou colocar em vermelho só para fazer até uma diferenciação de cor, que são coisas que envolvem nossos custos aqui na função objetivo. Vamos ter lá, menos 19 vezes a quantidade total de barril do petróleo tipo 1 que é comprado, que nós vimos ali anteriormente, que é x1s mais x1z mais x1m. Aí temos que tirar também aqui o nosso custo de aquisição de barris de petróleo do tipo 2. Isso aqui será menos 24 vezes x2s mais x2e menos x2m. Temos também o custo de aquisição de barris de petróleo do tipo 3. E aqui teremos, então, menos 20, que multiplica x3s mais x3e mais x3m. E, por fim, temos a aquisição do barril de petróleo tipo 4, onde cada barril custa lá 27 unidades monetárias, R$27, né? Então aqui, menos 27, que multiplicará x4s mais x4z mais x4m. De maneira que em verde nós temos marcado tudo que representa a nossa receita e que ela é obtida pela venda da gasolina produzida, e em vermelho marcado tudo que é nosso custo, ou seja, o custo de aquisição do petróleo. E desta forma, nós temos a nossa função objetivo já completa. A função objetivo está formulada. No próximo vídeo, o que nós veremos é a formulação das restrições envolvidas aqui nesse problema. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.